nos estados, municípios e naqueles dos próprios órgãos produtores das informações. Então, isso acho que é a garantia, né, que se tem, além dessa comissão, né, que está prevista na lei, a comissão de reavaliação, que para mim também vai depender da composição que essa comissão terá. O artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Parágrafo 3º. O regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informações sigilosas, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Nessa parte aqui, que é algo que eu também já escrevi bastante e que eu considero na lei, que uma lei que vem, de fato, a ideia, o princípio básico dela é que toda informação, salvo algumas especificidades, ela é de acesso livre, é uma lei que aparece muito a palavra sigilo, né? Tem uma preocupação ainda muito grande, eu vou falar um pouquinho mais à frente, fazer esse contraponto, de aparecer a palavra sigilo, e o que deve ser sigiloso, o que não deve ser, e se observa também no que eu já escrevi a respeito, que ela ainda está muito impregnada em termos na sua própria terminologia, da cultura do sigilo e do segredo, e é por isso que ela repete, eu contei a época, acho que deve aparecer na lei toda, em torno de 45 vezes a palavra sigilo, segredo, sigilosa, coisas que também não é usual se encontrar nas legislações, né, internacionais. O modelo, normalmente, nas legislações internacionais, é você dizer documentos com tais e tais e tais características, né, informações tais e tais características, terão um prazo X. Documentos com tais e tais e tais características terão um prazo Y. Não se fala tanto, né, não tem essa ênfase terminológica de sigilo, de segredo, de sigiloso. Mas o fato dela existir, eu reafirmo novamente, o fato da lei existir, ela é um parâmetro, ela vai balizar o que a sociedade daqui para frente vai querer em termos de acesso às informações. Por isso que, né, você tem até essa seção que se chama da proteção e do controle de informações sigilosas. Bom, no artigo 26, as autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a ela subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividade de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Essa aqui, inclusive, tem implicação. Ela vai ter implicação mais à frente, que eu vou falar, sobre o que acontece hoje com a questão da terceirização no serviço público. Então, é algo que a gente tem constatado que muitas vezes as instituições têm terceirizado todo o tratamento das suas informações, né? Não só da parte do que diz respeito aos sistemas de informatizar os seus arquivos, por exemplo, como o próprio sistema de arquivamento, guarda e proteção dos documentos. Então, isso é algo que, do ponto de vista
a lei, ela atribui uma responsabilidade, né, bom, se você contrata, então você vai ter se você terceiriza os seus serviços informacionais, então automaticamente você tem, de fato, uma responsabilidade sobre esses documentos, né, sobre o tratamento, sobre o acesso e sobre o conteúdo das informações, né, presente nesses documentos. O artigo 29, que é dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24, que foi o que nós vimos. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Então, isso aqui, novamente, é uma precaução, um cuidado que vem da área do Ministério das Relações Exteriores, certamente. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Esse parágrafo segundo, eu vou falar logo em seguida, ele poderia ter uma outra redação se a gente estivesse invertendo o foco, né, de fato, para o acesso, né, ou para a transparência das informações, não pelo sigilo. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção, né? Isso também é algo que é normal, né? Geralmente os prazos eles têm relação com a data de produção, ou no caso de informações, documentos relacionados às pessoas, né? Geralmente a data de nascimento. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos do regulamento. Isso é algo que foi bastante frisado aqui, particularmente na exposição bastante didática da Vânia, da CGU, que é, de fato, um roteiro que eu achei importante. Isso é um dos artigos bem interessantes da lei, de tornar público, de fato, mostrar o caminho de como publicizar essas informações. Então, roda as informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Alguns países tem optado, em vez, até por uma questão que eu acho que isso o Brasil ainda vai ter que ver isso na prática, que em vez de você colocar, de fato, enumerar os documentos, alguns optaram, como a França, por exemplo, no site da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, de colocar por área de atuação. Então, documentos relacionados ao urbanismo, documentos relacionados a construções, documentos relacionados. Então, eles fazem mais por categorização, por assuntos, né? Talvez seja uma forma mais prática de fazer isso. O rol de documentos classificados, e aqui eu vejo no inciso 1 e 2, eu percebo, talvez o Jaime, na intervenção dele, tenha uma outra visão, ou até esclareça, ou concorde, não sei, que é um termo de definição da lei do que seja informação e do que seja documento. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, o inciso 2, que é o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Inciso 3, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Então, esses outros que eu tive a oportunidade de consultar, alguns sites internacionais
não tem, realmente a informação é bastante genérica, né, sobre os solicitantes, né, não se chega a um nível de detalhe, de detalhar o perfil exato de quem solicitou a informação. Os órgãos e entidades deverão manter exemplares da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Isso aqui eu já acho que, do ponto de vista operacional, para algumas instituições, ter isso duplicado do ponto de vista de impressão, que pode ser que seja um problema. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Por trás disso, tem todos os arquivistas que estão presentes aqui, evidentemente, que deve estar todos impactados, porque o que está por trás disso pressupõe todo um trabalho anterior de organização, né, de tudo, desde a classificação, né, o processo que já deve ter passado, porque nós vamos ter a legislação não se refere a isso, né? Mas a gente está falando aqui de documentos, que eu insisto que são documentos de arquivo, que vão se encontrar em 3 fases do que a gente chama em arquivologia: a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. Então, é com essa realidade que as instituições, os arquivistas em particular, vão se deparar para a gente chegar nesse formato final que está aqui. Então, tem todo um trabalho anterior que dificilmente teve alguém que antecedeu de manhã que lembrou, quer dizer, não adianta você ter uma grande quantidade de informação se ela não está tratada, né? Uma informação não tratada é quase como se ela não existisse, você não tem como ter acesso nem dar acesso a ela, que, aliás, é um dos fatores de fato que prejudicam ou anulam qualquer iniciativa legal de acesso, é o que a gente chama em arquivologia. A gente tem três dimensões do acesso: o acesso físico, o acesso intelectual e o acesso legal. Tudo bem, nós temos o acesso legal garantido por normas, legislação, mas se nós não tivermos o acesso intelectual, que seja a existência de instrumentos de pesquisa, ou o que nós chamaríamos de metadados, algo que nos diga que essas informações existem e onde elas estão, então um desses 3 pilares do acesso ele fica prejudicado, bem como se você não tiver o documento, né, seja ele no suporte, seja ele em meio eletrônico ou em suporte papel, se ele não for passível de manuseio, né, você não possa lê-lo, ele também, o acesso vai estar prejudicado. Então, isso tudo que pressupõe esse trabalho anterior. Então, colocando assim, objetivamente, o que diz a lei, uma das coisas que a lei retoma é uma prática que existe desde o século XIX, ou seja, inúmeros países já admitem, né, desde o século XIX, o princípio segundo o qual os documentos públicos poderiam ser comunicados, acessíveis após um certo prazo este que varia de acordo com certas categorias de documentos. Então, há uma certa tradição, em termos de acesso, que não existe nenhuma legislação, e isso é o paradoxo que nós iremos, ou a atenção permanente que recai sobretudo sobre quem trabalha com informações públicas, que é essa tensão entre dar acesso e definir o que as informações, os documentos arquivísticos que não são passíveis de ser consultados num prazo X, mas apenas num prazo X mais 1.
Mas o fato é que essa é a base do sistema das legislações da maioria dos países, ou seja, você estabelece um prazo, a partir do qual você, dependendo das categorias de documentos, você pode ter acesso em 5, 10, 20 anos. O artigo 23, então, que é esse que eu li todo para vocês, quais são as minhas reflexões, né, na sua totalidade? Eu acho que ele dá um enfoque nas consequências do acesso e não na definição dos conjuntos documentais e seus prazos de sigilo, que vai se tornar um pouco mais claro no artigo 30, né? Então, eu me reporto à lei francesa, desculpa, porque é uma lei que eu tenho mais trabalhado, mais acompanhado. Você tem, e lá essa lei é específica para os arquivos que são complementados, complementado com uma lei de 70, com duas leis de 78, que uma diz respeito às bases de dados, né, que existe uma Comissão Nacional Liberdades e Informática e Liberdade, desculpa, que trata de toda a questão das informações que estão em base de dados, e mais a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. Então, essas três leis elas convergem para abarcar, seja os arquivos que já estão considerados como de valor permanente, seja os documentos de arquivos que ainda estão na sua fase corrente, então, cujo acesso, a solicitação de acesso se dá diretamente ao órgão produtor e não aos arquivos que recolhem essa documentação. Então, eu acho que lá na lei ela vai falando de conjuntos documentais e em seguida se refere ao prazo de sigilo daqueles, na verdade, um conjunto de assuntos e dentro desse conjunto de assuntos, quais são os prazos de sigilos, o prazo que elas estão em sigilo, até que eles possam ter acesso público. Então, isso eu senti um pouco de falta na nossa. O artigo 24 também é algo que eu insisto, eu fiquei surpresa quando eu vi o primeiro projeto que tinha esses termos ultra secreto, secreto e reservado. Eu acho que isso é totalmente ultrapassado, a existência desses termos. Eu insisto, me desculpe, mas eu acho que, novamente, eu sinto nessa legislação um certo ranço, uma certa permanência, né, de uma cultura que eu falo que é uma terminologia datada, que é uma terminologia que é usada muito pela política, né, pelos setores do Estado, normalmente o Ministério das Relações Exteriores. Então, o setor do Estado responsável pela política exterior é uma